Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar falando sobre profecias para este mês, ou melhor, para o mês que já tá vindo, né? Que é março. Mas antes de começar a falar os versículos, eu quero mostrar para vocês que por onde eu tô tirando, né? E você também pode adquirir se você quiser, tá em mãos. É o livro do Max Lucado, ele é um pastor e também escritor. E eu utilizo esse livrinho para trazer as profecias aqui para o canal. Eu não sei como é o nome em português, ou se tem em português, mas em inglês é Walking with the Savior. E eu queria mostrar para vocês, porque se vocês quiserem também tá com esses versículos em mãos, sabe? Ou querer saber mais sobre isso. Então, agora vou começar a falar dos versículos. E espero que esse mês que tá vindo, né, seja abençoado, que a nossa vida tenha um destravar, né, não é somente pra você, mas também pra mim, sabe? Tem muitas coisas que eu quero alcançar, mas que se a gente não confia em Deus, se a porta não se abre por meio da vontade de Deus, ou se a gente não tá no caminho correto, não adianta a bênção vir, porque a gente não vai fazer da forma que Deus quer. Então eu vejo que não tem nada melhor do que a gente começar já no caminho certo, que é com Deus, que é saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, sem mais demora, eu vou começar. O primeiro versículo vai estar em 1 Coríntios 9, 12 ao 13. E vai falar: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus por meio dessa prova de serviço ministerial. Outros louvarão a Deus pela obediência. Em 1 Pedro 5,12 vai falar: a verdadeira graça de Deus é manter firme na graça. Então, ainda que venham as provas, ainda que venham as dificuldades, se a gente mantém firme na graça de Deus, que é por meio de Jesus, né, que é por meio do sacrifício de Jesus, a gente vai conseguir entender o que Deus quer ensinar pra gente, que é a verdadeira graça, sabe? Que não é somente na bênção financeira, tem outro conhecimento. E mesmo que falte pra gente recurso, ou comigo que tá acontecendo, abrindo aqui o meu coração pra vocês, então, tanto eu e meu esposo, a gente tem recursos, mas não é tanto, sabe? Só que mesmo assim, o mais importante é a gente permanecer na palavra, seja na abundância ou na escassez. Então, o próximo versículo vai estar em Isaías 48, 17 ao 18. Então fala: eu sou o Senhor, seu Deus, quem ensina você para fazer o que é bom, quem lidera você no caminho que você deverá ir. Se você tem me obedecido, você poderá ter paz como um rio cheio. Então, a paz excede todo, a paz de Deus, né, excede todo o entendimento, porque como pode uma pessoa na escassez estar em paz? E aí muitas pessoas podem não entender isso, sendo que é Deus que vai nos dar a paz, sendo que o mais importante é estar em paz com Deus. Então não adianta a gente ter pressa sobre a questão da prosperidade, ou então sobre de vir um dinheiro fácil, sendo que não vai trazer
paz pra gente, sendo que lá Deus olha já o nosso futuro e Ele quer que a gente tenha um futuro brilhante do começo ao fim. Então não adianta também ver o dinheiro rápido e na hora esse dinheiro rápido vai embora rápido também, da mesma forma como veio rápido, pode vir rápido, porque não adianta ter muito recurso sem sabedoria, sem ter a paz de Deus, porque Deus quer que a gente comece a ter conhecimento primeiro, sabe? Talvez Deus está nos preparando, é na escassez mesmo, para ter sabedoria, sabe? Se ainda não chegou a prosperidade. E se aqueles que já estão na prosperidade e continuam, é porque eles sabem o que fazer, sabe? Eles sabem como eles chegaram e como manter para continuar assim. Só que de nada adianta tá próspero sem Deus, não adianta tá rico sem Deus. O fim é morte. O fim não é vida, sabe? É mais, e até em Provérbios vai falar, tem um versículo de Provérbios que fala assim, que é melhor o final do que o começo. E o nosso final tem que ser com Deus. O nosso final tem que ser no céu, não é aqui a terra, sabe? Então, outro versículo está em Tiago 5,16. Vai falar, quando o crente ora, grandes coisas acontecem. Então, que a gente não possa esquecer dessa ação, é uma ação, orar é uma ação. Então, que Deus desperte nosso coração para estar orando mais. Ainda que você está orando, eu também estou orando, mas eu quero orar mais, sabe? E que isso, que Deus desperte nosso coração para a gente orar como Jesus, para a gente orar como Daniel, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E Jesus, antes e depois também, de quando Jesus fazia os milagres, ele orava. Depois que ele ministrava, ele saía e orava. Então, é isso que a gente tem que aprender com esses grandes homens da fé. E, como eu falei, com o próprio Deus, que é Jesus. Então, o próximo versículo vai estar Apocalipse 3, 21, que fala: aqueles que ganhar a vitória irão assentar comigo no meu trono, no mesmo caminho que eu ganhei a vitória, e com meu Pai em seu trono. Então Jesus está falando isso, que aqueles que forem para o céu, que ganhar a vitória eterna, irão sentar com Ele em seu trono. Então essa é a nossa maior riqueza. Ainda que venha muitos recursos, ou ainda que não venha, que a gente possa entender, nossa maior riqueza está nele, nossa maior riqueza está no céu, e que a gente possa, sabe, ter esse conhecimento, que a gente não fique atordoado, porque as coisas parecem não estar acontecendo, sendo que, lembrando o que eu falei aqui em Tiago 5,16, né, falando da oração, então, para a gente destravar a nossa vida, para a gente fazer grandes coisas e para as coisas acontecerem em nossa vida, a gente precisa estar orando mais. A gente precisa entender que a oração, ela abre portas. Oração é uma chave para a gente poder abrir a porta. Abrir aquilo que está fechado. Então, que a gente possa entender isso. Deus tem coisa boa pra gente, mas também que a gente não possa esquecer que cada coisa acontece no tempo certo. E também que Deus tem um propósito até diante da escassez, até diante dos poucos recursos, sabe? Só vou abrir aqui só um parêntese, que eu dou graças a Deus por conta de estar com os recursos que eu tenho. Eu agradeço a Deus por isso, né?
Agradeço a Deus pelo que Ele já está me dando e eu tenho buscado muito conhecimento. Então, eu cheguei a fazer o curso de finanças pessoais, mas eu já estou fazendo outro curso sobre como ganhar dinheiro na internet. Só que o curso de finanças pessoais foi muito bom. Eu escrevi e tem um fichário que eu coloquei tudo em questão de finanças, de tudo que como ganhar dinheiro, como eu falei para vocês, né? Tudo voltado para isso. Eu tenho um fichário para estudar qualquer curso, qualquer outro curso que eu venha fazer sobre isso. Então, como eu terminei finanças pessoais, que foi muito bom e tive conhecimento, então agora eu estou estudando outro, que é da mesma área. E eu estou agradecendo a Deus por conta de que eu antes de chegar na prosperidade, antes de chegar de ter muitos recursos, Deus já está me preparando para como administrar quando vir muitos recursos, sabe? Então, eu dou graças a Deus por isso, por conta de que antes de já estar na prosperidade, Deus já está me preparando para ser sábia quando tiver muito, sabe? Então, não adiantaria se eu tivesse muito e usasse de forma insensata, sem sabedoria, gastando de qualquer jeito. Então, isso eu vejo assim que a gente tem que aproveitar aquilo que Deus está nos dando. Então, nesse tempo eu tenho feito isso, buscar o conhecimento, não tem nada melhor e libertador que isso, da gente saber sobre assuntos que eu cheguei a falar no vídeo, que às vezes a vida não nos dá, ou então que a escola não nos dá. Mas eu tô podendo, neste momento, tô tendo tempo para estudar. Então, o que Deus está dando para você que você tem que fazer agora? Qual é a oportunidade que Deus está te dando? Alguma coisa, mesmo que seja pouca, agarre o que você tem, né? O recurso que você tem, a possibilidade que você tem, para investir nisso, sabe? Por conta de que tem um propósito diante disso, ainda que parece que é difícil, que se você está numa situação difícil, tem um propósito diante disso, sabe? E não tem nada melhor do que saber sobre isso. Antes eu não sabia, mas eu estava perdida aqui nos Estados Unidos, sem saber, assim, sem rumo, sem saber o que fazer. E agora, né, tem em torno de 1 ano e pouco, que Deus me mostrou isso. Não, usa seu tempo com o que você pode fazer agora. Então, tenho buscado isso, o conhecimento. E cheguei a, como eu falei pra vocês, né, eu não tenho muito recurso. Então, eu tô fazendo cursos pequenos, e esses cursos pequenos tá, assim, me dando conhecimento que antes eu não tinha. E até antes eu fazia, assim, mais pelas emoções, minhas compras, questão da finança, assim, meu estilo de vida, né? Então, depois que eu fui fazendo os cursos que eu tenho, o conhecimento que eu tenho hoje, eu fui vendo como melhorou, como eu penso muito mais antes de agir. E tudo isso por conta de que eu gastei meu tempo estudando e ainda gasto meu tempo estudando. Então, às vezes, Deus vai abrir uma porta de uma forma que parece, assim, ilógico, né? Assim, mas o conhecimento que eu tô tendo, por exemplo, ainda não tá vindo de forma financeira, por exemplo. Mas, ainda assim, eu estou sendo beneficiada, sabe? E ainda que não chegou, ainda não tô no nível, né, que eu quero, ainda assim, eu vejo a importância de a gente valorizar cada degrau. Eu avancei um pouco, veio o conhecimento para minha vida, eu tô aplicando o conhecimento. Então, isso, graças a Deus, sabe? Por conta de que a gente pode sim fazer algo,
mesmo no pouco, sabe? A gente pode fazer algo para subir de nível, para fazer a vontade de Deus, para ajudar as outras pessoas também, né? Porque não tem trabalho melhor do que esse de a gente ver o resultado ajudando o outro. Não tem trabalho melhor do que isso. E claro, Deus vai se agradar disso, da gente não pensar só na gente, mas a gente também pensar em como ajudar o outro. Então, vou continuar aqui, que ainda não acabou. Lucas 6,37. Não julgue outros e você não irá ser julgado. Perdoe e você irá ser perdoado. Colossenses 3,16. Deixa o ensinamento de Cristo viver em você ricamente. Que bênção essa palavra, Colossenses 3,16, porque a gente não pode ficar toda hora pensando na parte, né, que tem, não sei como falar o nome assim, que as pessoas falam muito, de prosperidade. Eu estudando também, né, falei pra vocês o curso como fazer dinheiro na internet. Então, tudo isso é muito bom. Só que a gente não pode esquecer que o principal é Cristo. Nós que somos cristãos, a gente não pode esquecer isso dele. Que a nossa riqueza maior é ele. Então, a gente tem que entender cada coisa acontece no devido momento. A gente tem que ter cuidado, olhar em nosso coração se a gente está colocando Deus no lugar dele ou se a gente está tirando Deus do lugar dele e colocando preocupação com as riquezas. Sendo que, vou falar de novo, Colossenses 3,16 está falando, deixa o ensinamento de Cristo viver em você ricamente. Isso é para mim, isso é para você. Então, profecia para este mês de março. Não se preocupe com a parte financeira. Busca Deus, busca conhecer mais de Deus e deixa Deus viver em você e em mim ricamente. Por conta de que esse tempo, né, tá muitos cristãos preocupados com isso, mas esquece de tirar um tempo todos os dias, fazer devocional, de ler a Bíblia, de buscar Deus, de orar, de entregar as preocupações para Deus, sendo que é Ele que vai abrir a porta. E a gente tem que começar a deixar Deus ser Deus. Se a gente coloca Ele no lugar dele, colocar Ele como prioridade, colocar Ele em primeiro lugar em nosso coração, o resto vem. A própria palavra fala, buscar o reino dos céus e toda a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, que a gente possa entender isso, entender a palavra, para a gente não ficar preocupado, doente, atordoado, porque as coisas não estão acontecendo como a gente quer. Próxima palavra, Filipenses 2:11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu louvarei o Senhor em todo o tempo, seus louvores estão sempre em meus lábios, minha alma louvará o Senhor. Salmo 34, 1, 2. Salmo 134, 7 e 8. Vai falar: onde posso eu ir longe do seu espírito? Onde posso eu correr para você?
Se eu vou para os céus, você está lá. Se eu vou, se é porque tá em inglês aqui, essa parte eu não traduzi, mas falando que se eu passo, que nem em Salmo 23 fala, né? Se eu passo no, ou então se eu passo no vale da sombra da morte, você estará lá, ou seja, o Espírito Santo vai estar conosco. Não tem nada melhor do que isso, da gente nesse mês entender que a gente precisa do Espírito Santo, que a gente precisa da presença. 1 Pedro 1,12 vai falar sobre as boas novas, que é sobre, né, aquele que prega as boas novas. São as coisas que ajudam para o Espírito Santo. Então, que a gente entenda, a gente precisa do Espírito Santo. Onde quer que a gente vá, qualquer lugar que a gente vá. E eu vejo que hoje em dia, como é importante a gente estar cheio do Espírito Santo mesmo indo na igreja. Não vá vazio do Espírito Santo para a igreja. Porque até na igreja tem prova, né? Até na igreja tem dificuldades. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, ainda que venha prova, tribulação, a gente vai se sentir em paz, sabe? Ainda nas dificuldades, ainda que não aconteça da forma como a gente quer, né? Ainda assim, o próprio Espírito Santo vai nos ajudar em tudo. A gente precisa dele, levar ele com a gente em qualquer lugar. Então, terminando, eu vou terminar com 1 Tessalonicenses 5, do 17 ao 18, que fala: ore continuamente e dê graças, não importa o que aconteça. Que é o que o Senhor quer para você em Cristo Jesus. Amém. Que a gente possa ter um coração agradecido já pelas coisas que a gente tem e não ficar atordoado com o que não tem. E que a gente ore continuamente sobre tudo que vem no seu coração. Ore. Toda vontade, toda tribulação, toda ansiedade, toda preocupação, que seja entregue em oração para Deus. Que a gente possa fazer isso, não é somente para você, viu? Tem muita coisa que eu acabo falando, enquanto eu tô falando, eu acabo também falando pra mim, sabe? Que eu tô passando pra vocês também, eu também tô sendo ministrada. Então, gente, era isso que eu queria deixar pra o mês de março, que tá chegando, já tô assim, já sentindo nesse mês. E assim, que esse ano a gente possa deixar Deus agir. Sabe, eu tô assim tão agradecida a Deus por conta de coisas simples. Ontem mesmo eu tava super feliz por conta de que eu estava tendo sonhos bons. Eu falei só de sonhos ruins, mas eu tive um sonho tão bom e estranho também, porque eu acabei sonhando com meu esposo. E no sonho eu sentia como se eu estivesse solteira e tava junto da minha família. E aí depois eu vi o meu esposo vindo até mim, sabe? E me deu tanta paz, sabe? Mas tanta paz. Poder acordar, assim, simplesmente com um sonho bom. E eu tava pedindo, orando, né? Eu já estava orando a Deus. Por isso, Deus me dá um sonho bom. Deus me protege dos sonhos. E eu e meu esposo, a gente sempre ora antes de dormir. Mas eu tava pedindo isso já, tipo, bastante tempo, tipo uns 3, 4 dias, fazendo a mesma oração.
Deus abençoou meu sonho, também depois eu orei por proteção, porque eu vi que eu tava precisando. E a vitória veio, a bênção veio pra mim por meio de sonho. Então, o que Deus me deu? Paz. Eu agradeço a Deus porque eu não preciso estar tomando remédio pra dormir, sabe? E eu agradeço a Deus por conta, assim, parece ser algo tão simples, né? Mas eu sei que tem pessoas que passam por lutas sobre isso, né? De você não consegue relaxar, não consegue dormir e aí precisa do remédio. Mas acho que é isso, a gente precisa aprender a agradecer nos detalhes, no mínimo, sabe? E o muito virá, né? Seja fiel no pouco e eu te colocarei no muito. Isso tá na palavra. Então que a gente possa entender isso, agradecer a Deus, mesmo pelas pequenas coisas, sabe? Porque tem muita gente que às vezes esquece dos detalhes. E Deus é Deus de detalhes, não é somente fazer a coisa acontecer assim, sabe? E eu tô agradecendo a Deus por esse tempo, porque eu tô aprendendo coisas que eu não sabia antes. Que eu tô aprendendo coisas que mesmo com pouco, eu tô conseguindo me abençoar no pouco. Eu tô conseguindo fazer algo mesmo no pouco. Então é possível a gente abençoar. Então, claro que, graças a Deus, por ser pouco, eu acabo me abençoando com pouco. Então, que a gente possa buscar a sabedoria de Deus, que a gente possa buscar a Deus e Deus vai, sabe, nos ajudar sobre o que fazer agora, sabe? Deus é Deus de paz e não de confusão. Então, o próprio Deus quer nos ajudar sobre como ter paz, ainda que a gente esteja aqui no mundo, né? Como ter paz, já como ter uma paz que é uma paz que vem do céu mesmo, sabe? E eu senti, quando eu tive o sonho, né, que eu cheguei a fazer um vídeo aqui pra vocês de um sonho bem pesado que eu tive e falei pra vocês. Então, quando veio, isso foi anteontem quando veio esse sonho e hoje de novo também sonhei super bem. Graças a Deus eu tô vendo resultados nas minhas orações comigo. E eu tô muito agradecida a Deus por isso. Por conta de que tava tirando minha paz. Não tava me dando, como falei, tava tirando minha paz e eu não tava me sentindo bem nas minhas emoções, muito preocupada na minha mente. E isso agora, né, tem 2 dias, que veio em seguida 2 sonhos bons e claro, não posso parar de orar, pelo contrário. E eu tô muito agradecida a Deus por isso, por conta que em tudo, em todas, minha emoção, minha mente, tá vindo felicidade pra mim por causa disso também. E não tem nada a ver com dinheiro, sabe? Mas eu agradeço a Deus por isso. Porque pra tudo isso deve ter um propósito. Ainda que eu tive sonho ruim, como meu esposo fala, pra eu não esquecer de anotar meus sonhos, pra eu não esquecer de orar por eles, que até nos sonhos ruins que eu tive, Deus quer falar comigo sobre isso. Então, gente, que nesse mês que tá vindo, em março, seja um mês que aconteça a vontade de Deus em nossas vidas, que a gente não esqueça de fazer a nossa parte, para Deus fazer a parte dele. Então, como a palavra fala, o que Deus diz,
Buscar-me eis e me achareis quando buscareis de todo o vosso coração. E não é Deus a chegar a nós, mas a gente ir até Deus. E Ele vai se revelar, Ele vai mostrar o que a gente tem que fazer agora, para o nosso futuro ser um futuro de bênção, não só pra gente, mas para todos que estão à nossa volta. Então, fiquem com Deus e até a próxima.